Ok, minha gente, nós estamos mais uma vez aqui para compartilhar de algo de grande importância e espero que nós possamos ter um bom desempenho na hora que estivermos comunicando este assunto a tal ponto que você compreenda e que realmente você, ao compreender, você coloque em prática. Eu falei no programa anterior e o assunto é justamente saúde, cura, como viver 120 anos saudável, né? Foi isso que nós tratamos. Eu acredito que isso é possível se nós colocarmos em prática o conhecimento que o Criador nos dá. Eu falei sobre a mastigação, né, no programa anterior. Eu falei sobre a questão da importância, né, de nós comermos nos horários certos. E hoje eu quero falar mastigação, vou falar também sobre a água, a importância da água. E eu acredito que você vai ser muito abençoado. Nós sabemos que hoje em dia as pessoas não mastigam. Elas não mastigam quando estão se alimentando. Quando eu digo não mastigam, elas não mastigam devidamente como deveriam mastigar. Sabe, a boa mastigação promove, sem dúvida nenhuma, vários benefícios para a saúde. Entre eles nós podemos destacar: você mastiga bem o alimento, você vai evitar o estresse, problema de estresse. Quando você mastiga bem o alimento, você vai controlar a ansiedade. E não só isso, você vai controlar também a saciedade. São muitos benefícios. E além de todas essas coisas, você vai ter a capacidade, com este estilo de vida, a controlar o peso. Dificilmente você vai ser obesa. Isso aqui é um dos pontos que nós vamos apresentar. Nós queremos apresentar para você. Nós temos um cérebro. Eu queria aqui que o meu amigo que está apoiando comigo esse trabalho mude aqui para esse primeiro slide, mostrando aqui o cérebro. E vamos ver aqui esse slide. Vamos ver que ele é muito interessante, porque nós vamos ver a questão do cérebro. Vamos ver aqui o cérebro, o grau de importância que representa o cérebro e como é que ele é. Compartilhar a tela. E como ele é bem importante na apresentação do, do, do manuseio que a gente deve ter com ele.
É uma importância de grande relevância, porque se a gente cuida bem do cérebro, a gente com certeza vai ter saúde e uma vida bem vivida, chegar aos 120 anos de uma forma bem natural possível e saudável. O cérebro. Nessa experiência, o cérebro ele é de grande importância. Para que cuidemos dele. Porque nós temos no cérebro um centro chamado centro da saciedade. Se localiza bem ali no hipotálamo, meus queridos. Como é importante nós conhecermos de anatomia e a questão do cérebro e do hipotálamo. O hipotálamo, ele sem dúvida nenhuma, é a central que nos informa o seguinte. Ele dá a mensagem, assim que mensagem para nós. Eu já estou satisfeito, eu não quero mais comer. Porém, para desencadear esse reflexo de saciedade, transcorre aproximadamente de 25 a 30 minutos. Significa que se você comer 3 pratos de refeições em 15 a 20 minutos, você está cheio, empanzinado, abarrotado, mas não está satisfeito. E 2 ou 3 horas depois, você vai querer alguma coisa, pois o seu paladar não foi satisfeito. Vocês viram aí? Como é interessante essa questão. Agora, veja bem, nós vamos aprofundar, vamos para frente e ver os detalhes daquilo que nós queremos apresentar, a importância, meus queridos, para você, aquilo que nós queremos apresentar. Agora, veja bem, se você mastigar corretamente os alimentos, à medida que aquele sabor vai massageando as pupilas, não pupilas, pupilas são os olhos, mas sim as papilas gustativas, ok? As papilas gustativas. Veja bem, eu repito, você vai massageando as papilas gustativas e aquela informação vai sendo passada para o centro da saciedade. Chega o momento que você simplesmente afasta o prato, porque você já comeu mais do que o suficiente. Você não quer mais comer. Então, quem come devagar, preste atenção. Quem come devagar, ok? Por exemplo, quando alguém gasta pelo menos 30 minutos por prato de refeição, certamente não vai comer o segundo prato de refeição, pois
a pessoa estará reduzindo em 50% a quantidade de caloria que está ingerindo. Porque a saciedade, ela se dá não pela quantidade de alimento que nós temos dentro do estômago, não. Mas é o tempo em que este alimento está em contato com as papilas gustativas, estimulando o centro da saciedade. Então vai ser um controle espetacular da obesidade. Você quer sair dessa estatística de obesidade? Quer? Então preste atenção. Atenta para o que estou te informando. Quando se come devagar, a primeira coisa que acontece é que se come menos, ok? Muitas pessoas, quando estão ansiosas e estressadas, elas estão ansiosas, estressadas, porque comem rápido. E comem rápido porque estão ansiosas e estressadas. Olha, meus queridos, elas entram em um círculo vicioso que não conseguem romper. No entanto, se ela parar para comer os primeiros 3 a 5 minutos serão cruciais. Se ela começar a mastigar, meus amigos, de uma forma lenta. Bem, a mastigação e a língua. Ok? A importância disso. A mastigação e a língua. Sabe, nós temos, graças ao Criador, na boca, a língua. A língua não é só para falar. Não, ela tem uma utilidade fundamental. Ela é importantíssima. A língua, ela tem uma função que muitos desconhecem. Ela funciona como um sensor. Sim, como um sensor. Ela trabalha em harmonia com a musculatura e os dentes. Os dentes, nós aprendemos aqui, que são os operários braçais. Então, trabalha com os dentes. Ela tem uma ação tremenda. Ela constantemente está identificando o tamanho das partículas. Interessante, né, gente? Das partículas do alimento que temos na boca. Você pode fazer um teste. Você vai verificar isso e vai se impressionar. Meus queridos, enquanto a língua estiver fazendo um rastreamento ali dentro da boca, a língua, e ela encontrar partículas pequeninas ainda que não foram trituradas e que não foram desmontadas, como falei anteriormente naquela palestra, sabe? E quanto ela vai identificar, ela vai fazer, como dissemos pouco, ela vai fazer o rastreamento. Ela é uma espécie de sensor. E ela, então, ela vai encontrar coisas que não estão ainda trituradas. Pequenos, sabe, pedaços. São diminutos, mas ela identifica. A sua sensibilidade
vai identificar isso. E se ela identificou isso, você não pode engolir ainda. Você não pode fazer isso. Você vai trazer muitas dificuldades se engolir. Você vai perder este alimento. A língua faz estrapar. Você verifica o tamanho daquelas partículas que estão na boca. Sabe? Você pode mastigar, e você verá que a língua tem a habilidade de verificar o tamanho da menor partícula que está ali, totalmente diferente das outras. Então, quando o alimento estiver totalmente triturado, é o momento de engolir. Antes não faça isso. Não faça isso. Você vai fazer um grande estrago. Você vai dificultar a sua digestão. Vai perder muito deste alimento que você está ingerindo. Não faça isso. Quando aquele alimento não tornou-se uma papa dentro da sua boca, você não pode engolir ainda. Sabe, a língua tem essa habilidade maravilhosa que o Criador colocou nela. Então, quando você vê que foi tudo triturado, sua língua diz, olha, está tudo ok. Tem mais nada aqui que não foi quebrado, que não foi desmontado, que não foi triturado. A língua manda essa mensagem para o teu cérebro. Aí, então, aqueles 3 e 5 minutos são fundamentais. Mas, fazendo assim, em que isso vai ajudar no controle da saciedade e no estresse. Se eu agir dessa forma, se eu aplicar isso no meu estilo de vida, se eu mudar meus costumes arraigados, o que isso vai me ajudar nessa questão aqui do alimento? O que isso poderá me ajudar? Bem, gente, muita coisa, com certeza. Tem muitas coisas. Como vai ajudar? Preste atenção no que eu vou dizer agora. Algumas décadas atrás, se descobriu que mastigar bem o alimento trazia tranquilidade para quem assim o fizesse. Interessante, né? Uma descoberta, foi um trabalho científico, um trabalho acompanhado, e eles verificaram que as pessoas que mastigavam bem, bastante, elas eram mais tranquilas. Elas tinham tranquilidade. Praticamente sem estresse. E eles descobriram isso, cientistas. E se sabe, sempre uma descoberta dessa, tem aqueles que sempre aparece um empreendedor, um homem de visão, né? Para explorar aquela descoberta. E foi justamente nessa época que surgiu um homem de visão que construiu uma empresa comercial no mundo todo. Sabe quem é esse homem? O nome dele? Aliás, a empresa dele, muito conhecida hoje no Brasil também. É muito conhecida no Brasil hoje em dia. No mundo todo. É Adams. O Adams. O Adams. O que o Adams produz? Vocês sabem, não é? Chiclete Adams. O chiclete Adams. Produz isso aí. O chiclete. Interessante que este produto ele foi utilizado na Segunda Guerra. E até hoje.
faz parte do kit dos soldados americanos quando vão para a guerra. Porque o mastigar alivia a tensão. Porque as pessoas mascam chicletes. Por que elas mascam chicletes? Você aqui, lá, viu uma pessoa mascando chiclete, em muitas ocasiões, não é verdade? Até você mesmo deve ter mascado muito chiclete. Por que eles mascam chicletes? Porque é muito saboroso mascar chiclete, será? Não. Porque aquele docinho, quanto tempo dura? Olha, nós sabemos que aquele docinho do chiclete rapidinho se vai. Não é verdade? As pessoas continuam mastigando porque inconscientemente, a mastigação vai aliviando a tensão. Quando a pessoa está muito tensa e com muita raiva, o que faz com os dentes? O que ela faz com os dentes? Ora, mas elas fazem uma coisa que é tão comum, né, as pessoas que não estão com raiva. Elas arranjam os dentes, né? Não é isso mesmo? Ao fazer isso, ela está aliviando a tensão. Eu não estou aqui receitando chiclete para você. Mesmo porque o chiclete, ele não é saudável, ele não faz bem à saúde. Muito pelo contrário. Ele provoca uma porção de enfermidade, essa é a verdade. Principalmente úlceras gástricas. Não estou falando de chiclete. Estou falando de você mastigar bem. Usar os seus trabalhadores braçais, que são os dentes. Ter paciência. Sentar-se ali à mesa. Mastigar lentamente. Até quebrar todas as partes, desmontar todas as partículas que tem na sua boca, poder estar engolindo. É isso que eu estou querendo que você, meus queridos, entenda. Certo? Essa mastigação do alimento, além de diminuir a tensão, tem outro fator muito interessante. Preste atenção. Por que mastigar é necessário, é preciso? Qual outro fator que é muito importante nessa mastigação? O que acontece, meus queridos? As enzimas, ok? As enzimas. Sim, as enzimas. No momento que você está mastigando, ok? Você está produzindo na boca, pela parótida, veja bem, e também pelas glândulas, né? Você está produzindo ali algo muito importante para a sua digestão. As glândulas supraculares, maxilares, as sublinguais, elas têm ali enzimas e vitaminas também. E são ricas de complexo B. Essas vitaminas, inclusive a B12. A B12. Então, glândula parótida, a glândula sublingual, glândula submandibular. Então, veja a importância de mastigar, né? Veja a importância de você triturar os alimentos. Não coloque no liquidificador, não faça isso. O liquidificador tem que ser os seus dentes, com a ação da sua língua.
Porque o liquidificador não vai dar o que você precisa quando ele está triturando. Só quando você está triturando com os dentes que você receber o que o organismo tem armazenado. Vamos ver. Então, o não mastigar corretamente. Às vezes, essa pessoa tem, 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 tem a vitamina do complexo B, que são reguladoras do sistema nervoso central, mas o corpo não aproveita porque não há uma mastigação para que possa, sabe, reciclar. Então, ficam sempre armazenadas na glândula. Como houve mastigação, então elas ficam na glândula. Elas não são expelidas, né, para se juntar com o bolo alimentar aqui na boca. Não tem mastigação, porque você não tem uma mastigação adequada. Quanto mais uma mastigação adequada, ser feita uma mastigação adequada, mais você vai ter essa substância sendo expelidas para se juntar com o bolo alimentar e para ali começar já a digestão. Porque a digestão começa na boca. E essa alimentação básica de hoje, meus queridos, é uma alimentação muito pobre de vitaminas do complexo B. Por isso vivemos em uma sociedade que quando não está estressada, está deprimida. Onde vamos encontrar vitaminas do complexo B? Em cereais integrais, reciclando através daquilo que nós temos através da mastigação. Portanto, a mastigação é muito importante no controle do estresse e da ansiedade. A boa mastigação também vai desenvolver a saúde dos dentes, meus filhos. Você quer dentes fortes? Saudáveis? Olhem, pratique a boa mastigação. E você vai ver que você vai ter tudo isso a seu favor. Experiência com animais, quando é dada uma ração que não há necessidade dele mastigar, ocorreu que os dentes desses animais cresceram e começaram a formar bicos pontiagudos. E que esses dentes pontiagudos começaram a provocar ferimentos nas bochechas desses animais, ferir as bochechas desses animais, consequentemente transformar em doenças, em tumores e etc. Para voltar ao normal, o animal quando eles viram essa situação, eles pegaram os animais para que voltasse ao normal, a dentição deles, e eles foram colocados de 30 a 60 dias comendo grãos de milho inteiro. A mastigação é muito importante e vai ajudar o tempo da saciedade. Agora vamos mudar um pouco e continuar tratando de uma coisa muito importante, que talvez não dê nem para a gente cobrir nessa palestra de hoje, mas nós vamos avançar bastante, que é a questão da água. Gente, a água, minha gente. A água. A água. A água nos intervalos das refeições. Não nas refeições, mas no intervalo das refeições. Água. Ok? Água. Certo? Água abundante. Água bastante. Você precisa entender esse assunto.
Água. Nós vamos ver, então, a questão da água. Por que a água é importante? Você sabia que a água, sendo usada adequadamente, sendo usada no momento apropriado, você sabia que a água ela vai enriquecer a sua vida, trazendo uma experiência saudável? A água, se você usar ela como é para ser usada conforme o plano divino, você vai ser outra pessoa. Eu quero contribuir com você, compartilhar com você com relação à água. E espero que você, nesse assunto da água, você possa, mas de forma maravilhosa, colocar em prática. E eu acredito que, na medida que você colocar em prática, você vai se tornar uma pessoa cada vez mais saudável. Se nós soubéssemos a importância da água para uma vida saudável, nós não negligenciaríamos jamais havia negligência da nossa parte na forma sábia de usar a água. E é esse assunto que nós queremos discorrer daqui para frente. A água. A água boa. Água pura. Não estou falando de refrescos, de sucos. Não, estou falando da água pura. Sem adicionar sais, como eles fazem por aí. Sais minerais. Mas puríssima. A importância da água é fundamental. Eu disse anteriormente, a água, não nas refeições, mas entre as refeições. Antes de qualquer refeição e 1h30 depois da refeição. Nunca logo em seguida, mas 1h30. Temos que colocar água no seu lugar certo. Agora, evidentemente, quando eu falo das refeições, eu estou falando que nós vamos tomar bastante água. No mínimo 4 grandes copos de água no período da manhã e 4 copos de água grandes no período da tarde. Isso você vai tomando gradativamente, sempre nos intervalos das refeições. Por que eu estou falando isso? Preste atenção que eu vou lhe dizer. Eu vou falar para você uma coisa que eu aprendi, que eu coloquei em prática na minha vida, que eu tenho ensinado para as pessoas e que tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas, que colocaram em prática também, que atentaram para esta verdade, para esta informação, que creram e fizeram a prova. Meus queridos, a água, ela é de suma importância. Basta dizer que, algum tempo atrás, uma pesquisa feita na universidade lá em Washington,
revelou, presta atenção no que eu vou dizer, uma estatística, foi que uma pesquisa que foi comprovada cientificamente, revelou essa pesquisa que 95% da população, as pessoas que foram pesquisadas, elas sofriam, meus queridos, estavam, de certa forma, semi-desentratada. Semi-desentratada. Não estavam tomando água em quantidade suficiente. Muitas pessoas tomam líquido, mas é águas misturadas com químicas, com refrigerantes, que é um grande mal, ou sucos industrializados. Não, estou falando de água pura. Água sem contaminação. Sem nada. Água pura. Límpida, pura. Toda vez que você não toma água suficiente, você pode ter certeza que está fazendo um estrago no seu corpo. Sabe, o nosso corpo tem um sistema que acusa essa deficiência. Quando nós estamos deficientes de água, ele automaticamente acusa que está havendo deficiência na questão do uso adequado, da quantidade adequada de água. Então, Deus dotou o corpo humano para que ele assim o fizesse. É muito importante nós sabermos isso. Então, o organismo ele reage à falta de água rapidamente. Eu posso dar muitos exemplos e vou falar dos órgãos vitais que nós temos. E comprovadamente vamos ver que esses órgãos vitais, eles são praticamente, essencialmente, água. A constituição dele é água. Esse corpo, quando sente a falta de água, deficiência, ele passa por uma ação de ajuste, porque ele quer nos proteger. Então ele começa a racionar a água que ainda existe. E ao mesmo tempo transportar a água dos nossos órgãos e tecidos que, meus queridos, que menos necessita para manter as funções vitais do nosso corpo. Porque se não fizer isso, nós sucumbimos. Mas ele faz isso. O corpo faz isso. Pelo fato da água, desempenhar uma função muito importante. E que função é essa? Bem, a água tem uma função de termorregulação. Ela regula o nosso corpo todinho. Né? Quando não temos água suficiente para o corpo, né? Muitas vezes o sol está muito quente e os poros continuam fechados porque o corpo não pode perder água. Ele age de uma forma, sabe, que é só pelo Criador mesmo fazer isso com o corpo. Ele está com pouca água. Então o que ele faz? No sol, exposto ao sol quente, ele então fecha os poros para que não haja perda de água. Para você ver a importância da água para o corpo. Né? Muito importante. A primeira implicação que ocorre
é o aumento da temperatura interna. Quando falta água, a primeira coisa que ocorre é o aumento da temperatura interna. Porque o corpo ele não pode viver sem a água. Podemos passar muitos dias sem comer, mas não podemos passar muito tempo sem beber água. Aí, quando isso acontece, quando essa falta da água, as implicações, elas são várias. Sensação de cansaço, sonolência, e a mente, ela fica sem funcionar adequadamente. Ela não consegue funcionar como deveria estar funcionando, porque está faltando água, né? Então, várias situações, o corpo começa a padecer por conta da falta de água. Isso tudo se dá porque falhou o termo da regulação. Outro problema é que quando não há água suficiente para eliminar a toxina, aí é um problema sério. É um problema que, se nós analisássemos devidamente, nós veríamos que não poderíamos ser relapsos na questão de tomarmos a água necessária para o nosso corpo. Este problema é seríssimo. É a questão da toxina que entra no nosso corpo. A água, ela faz o trabalho de limpeza dessas toxinas. Ela limpa o organismo. Não existe outro meio para que as toxinas sejam tiradas do nosso corpo, toxinas essas que nos matam, né? Então, a água elimina a toxina. Nós estamos constantemente com toxinas no nosso organismo, que é o resultado do próprio metabolismo, que é o resultado também, meus queridos. Olha, é verdade que isso é muito claro, muito evidente. A água, ela tem essa capacidade, esse poder de fazer essa limpeza das toxinas, essa lavagem da toxina. Então, nós vimos aí a função da água em vários estágios, em várias situações. E é necessário que nós estejamos atentos para que a gente não perca, não sofra as consequências drásticas de uma indiferença da importância que a água representa para o nosso corpo. Então, ela limpa as toxinas da água, né? Aquilo que ingerimos, né? Que é o resultado do ambiente em que vivemos. Se não houver água suficiente para poder transportar essas toxinas, o que vai ocorrer? Vai ocorrer coisas que você nem imagina. Nós vivemos constantemente no estado de auto-intoxicação crônica. E se a água não estiver lá para fazer a limpeza, é de nós. O corpo precisa eliminar toxinas. Mas se a caixa d'água, nosso corpo, que é um depósito de água, estiver vazia, como é que ele vai fazer isso? Como é que ele vai limpar a toxina do nosso corpo? Como? De que forma ele vai transportar as toxinas? Sabe, no processo de reter água, o corpo retém também toxina, porque ele precisa salvar a sua vida. O corpo ele age, mas não, ele chega a um limite, né? Ele chega a um ponto que ele não pode mais resolver o problema da deficiência que ele está passando. E sabe, nessa tentativa de economizar água, de deter água para manter as suas funções vitais, muitos processos fisiológicos, meus queridos, aí que vem danos
vem consequências terríveis, porque muitas coisas que começam a acontecer. Começa a haver problemas e mais problemas, um problema lá nos rins, um problema no fígado, um problema no pulmão, um problema... E vai por aí afora. Cálculos renais, né? E vai. Pedras nos rins, né? Na vesícula. Então, são de desastres começam a ocorrer tudo por falta da água. As pessoas têm que se dar de conta da importância da água. Deixa eu compartilhar mais aqui um slide ilustrativo para a gente ter mais condições de entender o que nós estamos apresentando. Vamos ver se a gente consegue aqui apresentar mais esse slide aqui. E temos aqui um pouco de dificuldade, mas nós queremos apresentar mais algum ponto importante e compartilhar com mais. Ok, vamos ver aqui se a gente consegue compartilhar com mais uma tela. Então, minha gente, a água ela é crucial, ok? Ela é de importância sem precedentes para que vá bem o nosso organismo, o nosso corpo. A gente precisa entender isso aí, porque se a gente não entender, a gente vai... Eu estou com um pouco de dificuldade, não estou conseguindo abrir, mas estou um pouco enganchado aqui, mas vamos tentar aqui. Está meio complicado. Meio complicado mesmo. Mas vamos deixar de lado os slides. Vamos para seco mesmo. Ver se a gente volta aqui. Muito bem. Vamos lá, vamos continuar. Vamos para frente. Então, sem slides mesmo, a gente vai tentando aqui poder transmitir aqui para você essa questão que nós vamos agora nos aprofundar mais ainda e pensei que na próxima oportunidade a gente possa ilustrar, já que nós não estamos nesse momento não conseguimos ilustrar, porque isso é muito interessante se nós pudéssemos ilustrar bem, né? Mas vamos para frente. Então a água ela é de grande importância para o nosso organismo. Até agora você tem visto, você tem presenciado, você tem tido eu acho que aquela sensibilidade de ver o quão importante é a água para nós, para o corpo, né? E esperamos que você, na medida que vai ouvindo, vai acompanhando, você vai entendendo e coloque em prática, né? Então, meus queridos, aí nós estamos vendo que o corpo precisa realmente da água, né? Agora, a gente faz uma pergunta, né? Qual a porcentagem de lágrimas que precisa de água? Vamos ver a distribuição da água no nosso corpo. Vamos mostrar aqui esse slide. As lágrimas, né?
Sabe? 98%. 98%. Eu estou falando 98% da lágrima é água. Ora, e de onde vem essa água? Ora, ela vem de fora. Você tem que colocar dentro do seu corpo. Porque 98% das lágrimas é composta de água. Água. Então, quando não há água suficiente, o corpo raciona a produção de lágrimas. E aquilo que deveria umedecer a conjuntiva não é produzido em quantidade suficiente, porque o corpo está precisando de água para manter outros órgãos mais importantes. Então ele tira dali, não dá para as lágrimas. E com o aparecimento do computador, dessa era dos computadores, o problema se agravou mais ainda. Porque as pessoas ficam expostas por muito tempo às irradiações das telas dos computadores, ressecando assim os olhos. E se a pessoa já tem problemas com os olhos, vai se agravar mais ainda e assim terá os olhos ressecados constantemente. O que vai fazer? O que a pessoa vai fazer? Tomar água, né? Será que vai tomar água? Não vai chegar a esse estágio? Sem lágrimas, olhos com problemas nos olhos? Sabe o que ela vai fazer? Ela vai comprar colírio. Errado. O problema não está aí. O problema está que ela não está tomando água. A grande parte relacionada a esse problema é a falta regular de ingestão de água pura, água limpa, água pura. Nem todos vão ter esse problema, mas vão ter outros. E isso tudo por falta regular de ingestão de água. Muitas crianças, preste atenção, desentratadas, que choram com ausência de lágrimas. Você olha para a criança lá chorando, mas não tem uma lágrima, né? Você não vê uma lágrima. Esse é um sinal clínico, não é? Na idade adulta, isso também acontece. Só que, na idade adulta, não somos tão frágeis como uma criança, não é, minha gente? Então, se a criança está chorando e não tem lágrimas, é um quadro clínico. É um sinal que ela não tem água, ela não está ingerindo água suficiente. Está havendo uma falta, meus amados. Vamos ver aqui outra ilustração. O estômago. Nós falamos tanto sobre isso no programa anterior. O estômago tem uma mucosa esbranquecida, sabe? Uma mucosa esbranquecida. Tem uma mucosa. O estômago tem essa mucosa aí. Mucosa embranquecida. Qual é a quantidade que essa mucosa precisa de água? Essa mucosa precisa de água. Qual a quantidade? Preste atenção, interessante o que eu vou dizer. Essa mucosa tem uma finalidade que é proteger o estômago do próprio ácido que o estômago produz. Eu falei desse ácido no programa anterior, eu até falei que você colocar o dedo nesse ácido pode até queimar o seu dedo. Mas essa mucosa protege. Para que esse ácido não danifique a flora intestinal, ou seja, o corpo, o estômago, o estômago. Sabe por quê? Porque 98% dessa mucosa consiste de água. Essa mucosa aí que protege da ação dos ácidos, 98% dessa mucosa consiste de água. Então, e de onde é que vem essa água? Olha, essa água vem de fora. Você tem que beber esta água, minha gente. Nós temos que beber esta água.
Porque 98% desta mucosa é água. Consiste de água, aliás, consiste de água. E à medida que o estômago vai produzindo ácido clorídrico e liberando na cavidade do estômago, e à medida que esse ácido clorídrico vai digerindo as proteínas, a mucosa vai liberando água para neutralizar o mais rápido possível. Quando não há água suficiente, em algumas pessoas predispostas, o que vai ocorrer? Não vai haver água para manter uma mucosa sadia, e essas pessoas vão ter um problema de úlceras, problemas de gastrite. É o que vai acontecer. Tudo isso por não estarem tomando água na quantidade necessária. Por ignorância, não sabe cuidar do seu corpo, então se expõe desta forma. E essas é uma das razões para aqueles que têm úlceras, gastrites. O que tem que fazer essas pessoas? Se você tem problema de úlceras e gastrite, por favor, aumente o consumo de água. Aumente o consumo de água. A água vai lhe ajudar. Se você não tem, tome adequadamente a quantidade certa de água. Faça a previsão para evitar esse mal. O corpo precisa dessa água. Ele precisa dessa água. Ok? Ela precisa dessa água. É necessário esta água. Vamos ver aqui a saliva, as glândulas salivares. As glândulas salivares. Querida, qual é a porcentagem de água na saliva? Sabe quanto tem de água na saliva? 98% da saliva é constituída, é composto de água. 98%. Você está vendo, deixa eu ver aqui, se dá para ver, bem, um pontinho, dá para ver um pontinho branco, né? Dá. Mas veja bem, a saliva, ela, por falta de água, ela produz cálculo salivar, que se forma devido à enzima digestiva muito densa e pouco fluida, por falta de água. Aquilo acaba obstruindo o canal salivar. E a parótida começa a produzir a amilase. A amilase, sim. Uma cavidade obstruída, não tem como passar a enzima e acaba voltando e passando a gerir o próprio tecido da glândula. Então as pessoas passam a ter dor de dentes, pois aquilo incha rapidamente. E às vezes pode até perder a função da parótida afetada. E passa então a ter dificuldade de produzir a saliva. Grande parte desses problemas, esse problema é provocado por enzimas digestivas muito densas, por ausência de água em quantidade adequada. Certo? Meus queridos, aí o suor. O suor. Qual é a porcentagem de água no suor? A porcentagem de água no suor é de 98%. No corte da pele existe uma substância chamada colágeno. Qual é a função do colágeno? Ora, ele dá textura e flexibilidade da pele. 86% do colágeno é água. Por falta de água, as rugas surgem na pele mais frequentemente e acontece mais
O envelhecimento precoce da pele. A pessoa envelhece mais rápido. O consumo de água em quantidade adequada dará abundância e saúde à pele. Uma pele saudável. Uma pele que vai envelhecer não precocemente. Vamos ver o cérebro. O nosso cérebro. 95% do cérebro é água. O cérebro processa milhões, bilhões de informações e ele precisa de resfriamento. É como o computador, uma CPU, precisa ali, ele precisa daquele cooler lá movimentando para ventilar. Então, mesmo dormindo, o cérebro está processando milhões de informações e não para, porque se parar nós morremos. Alguém diz, estou com a memória muito fraca, eu vou ter que tomar alguma vitamina. Oh, meu Deus, querido. Querido. A boa vitamina é água. O cérebro. O cérebro ele precisa de água boa, água pura, água limpa, sem adicionar sais, como eles fazem por aí. Água pura. Sem adicionar nada. Água pura. Água limpa. É o que o cérebro precisa. Bem, vamos para a linfa, né? A linfa, os vasos linfáticos. Né? 92% dos vasos linfáticos são constituídos por água. Que coisa, hein? Você está vendo aí os vasos linfáticos? 92% são constituídos de água, os vasos linfáticos. É uma coisa realmente impressionante, gente. Eu estou falando da água, a importância da água. Se nós temos que aprender isso aí é uma questão de vida ou morte para nós, para o nosso corpo, para os nossos órgãos vitais. Sabe? Isso é uma realidade que as pessoas têm que encarar. Sabe? Os vasos linfáticos, né? Existem umas casas ou guaritas onde se encontram as células de defesa do corpo. Então, como a linfa e a interface, esses vasos e as células ali aparecem, né, nesse local aqui, nessa região, aparece muito vírus, fungos, resto de coisas que o nosso corpo não precisa, eles são reciclados, sabe? Eles são reciclados ali e pelo uso da água. Se não tiver água, não tem como fazer devidamente a reciclagem. Quando não se toma água na quantidade suficiente, então a linfa se torna muito densa e a circulação dela começa a ficar afetada. Essa é a razão pela qual existe uma técnica de massoterapia chamada de drenagem linfática. Se uma pessoa for fazer uma drenagem linfática e ela tomar água em quantidade adequada, vai ser muito mais eficiente o efeito da drenagem linfática, porque vai estar facilitando a circulação da linfa. Quando não há água suficiente, ela se torna muito densa. E uma linfa que não circula vai trazer muitos problemas para a saúde. Meus queridos, finalmente chegamos aos pulmões. 86% dos pulmões é constituído de água. Oh, meus queridos. Falta de água na quantidade adequada, sabe? Aumenta, sabe? Com certeza, a estomina,
em nosso corpo. A estamina tem duas funções. Nos vasos sanguíneos ela funciona como vaso dilatador, não é? Ela dilata e quando ela dilata o vaso se torna mais permeável. Essa é a razão pela qual, quando uma pessoa tem alergia, febre do feno ou alguma rinite e estão constantemente colocando líquido pelo nariz, porque há uma vasodilatação. E sendo o nariz que contém vasos mais finos, então começa a sair pelo nariz. Para tratar, geralmente a pessoa toma um antihistamínico, né? Porém, já nos brônquios, a histamina tem um efeito contrário. O efeito dela vai ser broncoconstrutor. Ela vai provocar uma broncoconstrição. Bem, vamos continuar avançando aqui. Pulmões, né? Se ela toma derivados de leite, que produz o muco acaba tampando aquela drenagem, ou aquela passagem. E se existe um quadro inflamatório, sabe? Aí nós temos aqui a tríade da asma. Então, todas as pessoas que têm problemas respiratórios, quando ela aumenta o consumo de água, e ela reduz a histamina, e se ela elimina o leite e os derivados, ela então estará eliminando o muco, e olha, ela estará enfrentando esses problemas seríssimos, sabe, que muitas vezes se tornam assim, difícil de sobrevivência. Sofrem muitas pessoas com a asma, né, rinite aguda, né? Essas alergias são terríveis, são massacrantes, mas se elas fizerem isso, ou seja, evitar todo alimento proveniente do leite, do próprio leite, né? Derivados do leite e do próprio leite. E mudança de água, ela vai aliviar. Né? Apenas um componente apenas, né? Que é o processo inflamatório. À medida que vai passando o tempo, o quadro vai melhorando. Mesmo assim, o problema inflamatório, rinite, vai melhorando. Então, bronquites constantes, asma, aumente o consumo de água. Aumente. Né? Aumente. Vamos aqui para o fígado. O fígado, ou 85% do fígado é constituído de água. O fígado precisa de muita água porque é no fígado onde se dá toda a neutralização de todas as substâncias tóxicas do organismo. 60% dos medicamentos são neutralizados no fígado. E para neutralizar, o corpo utiliza água. O fígado ele faz a reciclagem. O fígado pega a hemoglobina, né, já envelhecida e começa a formar a bile, que vai ajudar na digestão, ou seja, na digestão das gorduras. A bile se forma dentro de uns pequenos canalículos que contém no fígado, são milhares de canalículos. Os canalículos vão bifurcando para canais maiores até desembocarem na vesícula e ali armazena a bile. E quando chega a gordura no duodeno, existe um sinal hormonal que, com a presença da gordura, acaba fazendo uma contrição na vesícula. Então a vesícula esborrifa aquela bile na gordura para emulsificar e ajudar no processo digestivo. Como é perfeita as coisas do Criador, né, meus queridos? Quando não se toma água suficiente, a bile se torna mais concentrada. E ela se tornando mais concentrada,
ela vai se precipitar em forma de cristais. E quais são esses cristais? São os cristais de colesterol, que vai formar os famosos cálculos biliares. Muitas pessoas pensam que grande parte das pedras são formadas na vesícula. Na realidade, não é na vesícula. A vesícula recebe partículas bem pequenas que são formadas no fígado e quando chegam ali, continuam precipitando. Aí vão crescendo. Na realidade, elas se formam dentro dos dutos intrahepáticos. Então, quando uma pessoa tem pedras na vesícula, o que ela faz? Normalmente, tira a vesícula e as pedras, tudo junto, não é? Normalmente. O que vai acontecer então? Se ela continuar não tomando água, aí, meu amigo, não vale. Não, olha, ela vai continuar fazendo estrago, continuar não tomando água, vai continuar fazendo um estrago terrível de destruição no seu organismo. Vocês eu bebo água, você pode dizer assim. Eu não estou falando de beber água só beber. Estou falando de beber água, a quantidade adequada que o corpo precisa. A água, ela resolveu o problema das pedras? Não, porque ela não continuou no água. Ela perdeu o propósito, mas elas continuarão sendo formadas dentro do fígado. E aí vai começar a afetar o fígado e outras coisas. Muitas lesões em outros órgãos são devido ao mau funcionamento do fígado. Tomar água na quantidade necessária vai aumentar a saúde do fígado. Tem que tomar água na quantidade necessária. Você quer cuidar dos seus órgãos vitais? Então você toma água da quantidade necessária. Você vai ver que as coisas mudarão. Sua vida vai ser outra. Com certeza. Você vai ter uma experiência marcante na sua vida. Você precisa entender esse ponto. Eu falei muito sobre a água. Muito. Até agora. Você pode estar perguntando qual é a quantidade de água que eu tenho que beber. Olha, é muito importante uma pergunta desse quilate. Porque é necessário você marcantemente traçar um perfil saudável na sua existência com sabedoria e corretamente. Então, a água ela deve ser bebida meia hora antes da refeição e 1h30 após a refeição. Nunca deve ser bebida como um alimento e nem após você se alimentar. Esse é outro assunto que vamos fazer mais na frente. Existem grandes implicações nisso aí, se você fizer assim. Você tem que tomar água entre as refeições e, como eu repito, no espaço de 1h30 após cada refeição e meia hora antes de cada refeição. Você tem que regular as refeições, como estudamos naquele estudo anterior, que é necessário que você tenha intervalos entre as refeições, que você faça no máximo 3 refeições. Tem outras pessoas que só fazem 2 refeições, mas no máximo 3 refeições. Entre as refeições, nem uma bolacha. Nada. Eu estudei isso numa palestra anterior, que está aí postada. Quando eu falei como viver com saúde de 120 anos. Então você tem que tomar água nos intervalos. No mínimo
4 copos de água grande. Isso no período da manhã. Pode tomar espaçado, né? Não precisa tomar tudo de uma vez, não. Espaçado. Como disse, 1h30 após o seu desjejum, você vai espaçando e tomando água. Não pode esquecer. Você não pode esquecer. Você tem que se acostumar com isso aí. Quando for à tarde, após sua segunda refeição, com o seu almoço, você pega mais 1h30. Após você almoçar, você começa a beber mais 4 copos de água. Isso de forma sequenciada, assim, espaçada, né? Espaçada. Se você fizer isso, muitas coisas vão mudar na sua vida. Eu tenho experimentado isso. As pessoas que foram ensinadas a fazer isso, fizeram. E muita coisa mudou na vida delas. Muita coisa mudou. Gente, o que eu falei aqui é profundo e é sério e funciona. Não se esqueça da mastigação, né? Você vai ver que a sua vida vai mudar. Esse assunto estará postado no canal. Você pode presentear os seus amigos, os seus parentes, conhecidos. Vocês precisam conhecer isso. Divulga o nosso canal. Verdade Revelada. Faça parte dos nossos hangouts. Né? Segunda a sexta. E nós, sempre nas segundas-feiras, nós queremos tratar de assuntos relevantes dessa monta, né? Com um aprofundamento. E eu tenho certeza que na medida que você colocar em prática, a sua vida será outra. Você alcançará se o seu Jesus Cristo, Salvador, não vir embora. E o que ele vai vir embora? 120 anos de forma saudável. Vamos falar muitas coisas maravilhosas, que vai lhe ajudar muito. Mas tem um preço. O preço é o domínio próprio. É a disciplina que você vai ter que aplicar na sua vida. Os paradigmas vão ter que ser quebrados. Aquela forma costumeira, habitual, que passou de pai para filho, que você aprendeu dos seus pais aprenderam dos seus avós, tem que ser quebradas esses paradigmas, esses costumes. E você se aplicar uma nova modalidade, correta, certa, e que funciona. Nós queremos trabalhar essas questões ao ponto de nós não necessitarmos de remédios, nem dessa medicina que está aí fracassada. E não sermos refém dos laboratórios. Esse é o plano de saúde que queremos apresentar para você. Um plano eficaz, um plano sem custo. Não estou vendendo esse plano, estou informando para você, porque ele me beneficiou, me abençoou, e eu também quero lhe abençoar nessas informações. E eu vou dizer para você uma coisa, que é muito gratificante, quando você aprende essas coisas, que você começa a viver, começa a sentir as mudanças na sua vida, você começa a compartilhar com as pessoas queridas e vê que elas vão viver mais. Muitas pessoas queridas podiam estar vivas, mas não estão, porque não sabiam como cuidar, não sabiam como prevenir, não sabiam como cuidar desta máquina orgânica, desse corpo, não sabiam do respeito que tem que ter com as leis de saúde, não sabiam da forma como se conduzir. Eu tenho que conhecer a minha família, eu tenho que conhecer a mim mesmo. Ninguém vai cuidar de mim se eu não cuidar. Um dos bens mais valiosos que eu tenho na minha vida não é um carro, não é uma casa, não é dinheiro no banco, porque tudo isso aí não tem sentido se não tiver o bem maior, que é a saúde.
uma vida saudável. Com a vida saudável eu posso trabalhar, posso viver intensamente, posso me dedicar ao trabalho do Senhor, posso ser útil, ser feliz, posso fazer tudo, sabe, de forma maravilhosa, alegre, uma pessoa doente. Mas eu creio que o que nós estamos apresentando vai reverter muito o quadro da sua vida e daqueles com quem você convive. Olha, eu finalizo dizendo, meus queridos, nada podemos contra a verdade, a não ser em favor da própria verdade. Até o nosso próximo encontro, se o nosso Criador permitir. Foi muito bom ter estado com você. Ok.